E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nosso trabalho com essas aulas remotas e a priori nós vamos fazer uma revisão de fundição e após essa revisão de fundição, que é com base no nosso livro, né, esse livro aqui, ó, Tecnologia Mecânica, Processo de Fabricação, do Vicente Chiaverini, a gente vai seguir adiante, porque nós precisamos concluir os conteúdos propostos da disciplina de processos de fabricação, né? Então, é importante que vocês já comecem a estudar em casa. Eu vou postar esse vídeo esse vídeo será postado com essa síntese dos conteúdos que já foram até abordados em sala de aula. E posteriormente eu quero que vocês também eu vou postar uma lista de exercícios onde vocês deverão fazer esses exercícios. Esses exercícios me serão enviados via WhatsApp, né? Vocês vão me enviar via WhatsApp e outro também por e-mail, né? Eu vou deixar disponível para vocês meu WhatsApp e o meu e-mail, de forma que eu possa avaliar e aí a partir daí a gente seguir adiante com os nossos conteúdos. Bom, o primeiro assunto que nós vamos falar é fundição. A gente iniciou o trabalho com fundição. Deve se lembrar, lá na fundição, que nós temos fenômenos importantes, né, que ocorrem durante o processo de solidificação. Dentre esses fenômenos, nós temos a cristalização, contração de volume e concentração de impurezas e desprendimento de gases. Então, são 4 fenômenos extremamente importantes na fundição. É relevante que você conheça cada fenômeno desse, caso você venha atuar na indústria de fundição, você terá que fazer uma avaliação de cada fenômeno para que o seu processo de fundição seja de boa qualidade, né? Então vamos lá. Bom, é característica do processo de fundição a questão da cristalização. Na cristalização nós temos aqui, né, esse processo de cristalização, a formação dos cristais, né? Eu tenho um alinhamento desses cristais e a gente percebe que o desejável, né? É essa situação aqui que foi enunciado, ó, esse aqui é a situação desejável, onde você tem formação dos grãos e você tem um ponto aqui de concentração de tensão, mas esse ponto ele está menos crítico do que nessa situação aqui. Justamente, você está vendo, ó, o alinhamento dos grãos. E aí você tem um ponto crítico de concentração de tensão. Então, numa situação futura, essa peça sendo submetida a uma carga, a um trabalho, né, a uma rotina, ela vai concentrar tensões e muito provavelmente ela vai começar a apresentar trincas, fissuras, né, podendo totalmente inviabilizar a peça, né? Então, esse processo é bastante importante quando você começa já a quebrar um pouco aqui as quinas, retirar os cantos vivos, suavizando no seu molde, né? Suavizando no seu molde de forma a buscar uma estrutura mais, vamos dizer assim, mais homogênea, né? Com menor pontos de concentração de tensão. Então, esse é um processo já de cristalização. No processo de contração de volume, né, nós temos aqui no nosso livro, nós vamos ter a seguinte situação, que já é o outro fenômeno dado, que é esse fenômeno aqui, né, o processo de contração de volume. Você tem a formação, o molde, né, que aqui está sendo colocado de forma bem simples. Aí você tem o processo de resfriamento. Esse processo de resfriamento ele ocorre mais rapidamente nas bordas e mais lentamente no interior. Então, você vai ter um processo de resfriamento gerando essa curva aqui, ó, que é uma curva geométrica do metal líquido. Então, você vai ter esse ponto aqui que é uma chupagem, né? Isso aqui vai ficar vazio, né? Isso aqui é um problema da fundição, como a contração de volume, redução do volume, você vai ter um problema de chupagem aqui. Uma das formas que a indústria encontrou para trabalhar essas questões é o uso do lingote, né? O maçalote, né? Como está aqui proposto aí, né? Você estabelece aí um cabeçote. Esse cabeçote, justamente, você tem o lingote aqui, ó,
Aqui você coloca um cabeçote, que geralmente é do material refratário, né? Para diminuir um pouco a perda de calor aqui, resfriar mais lentamente. E aí você vai ter a chupagem aqui, ó, né? E aí depois você corta aqui de forma a eliminar essa cabeça, né? Isso aí é bastante usual na indústria de fundição, né? Outro fenômeno bastante interessante corrente da contração é essa situação dada aqui num volante. Por exemplo, você tem que, na hora que você vai projetar o modelo, né, que você vai utilizar para a partir daí você desenvolver o molde, você tem que tomar o cuidado de analisar a peça, e uma das possibilidades que você tem é a formação de, por exemplo, situações de tensão, né? Aqui nesse braço você está vendo que quando houver a contração, essa região aqui ficará altamente tensionada, podendo gerar uma possível ruptura, né? Então é ideal que você faça uma só consideração do seu modelo na hora de fazer o molde, né? Depois você vai fazer o molde, mas o seu modelo tenha essa situação aqui para que no momento da contração você possa prever esse ponto de concentração de tensão e gerar um certo alívio no processo de contração, né? A tendência é de que depois você tenha que entrar no processo de usinagem para a retirada do sobremetal. É bastante comum isso daí. Ou você vai fazer alguns cálculos, experimentações, até chegar numa situação ideal que você possa ter uma contração sem pontos de concentração de tensão. Falando agora, outra situação dada, e é muito comum também no processo de fundição, é a concentração de impurezas, né? A gente percebe aqui, por exemplo, você está vendo aqui, ó, um trilho, né? Aqui pode, por exemplo, essa peça aqui, um rebite, ou outra peça qualquer. Você percebe que a tendência natural é de que o processo de resfriamento ocorra das bordas, né? Nesse processo, você ter o processo de resfriamento. E aqui, à medida que vai tendo o resfriamento, há uma concentração de impurezas maior no interior da peça. Geralmente, né, essas impurezas se concentram aqui, são as impurezas menos solúveis, né? Como, por exemplo, fósforo e enxofre. Estou falando no processo de aço carbono, né? Então você tem essa concentração, é uma situação indesejável, mas você já vai avaliar no seu projeto que no processo de fundição você não consegue obter uma homogeneidade total da peça, por mais que você sofistique o seu processo de fundição, por mais que você considere problemas recorrentes e decorrentes da fundição, né, do metal líquido, das impurezas. Então você vai ter que considerar que isso aí naturalmente ocorre. Você pode tentar minimizar, né? Aí é importante que você leia o texto e acompanhe as orientações. Bom, outra situação bastante comum é o desprendimento de gases, né? Nós sabemos que um fenômeno bastante intenso, quando a gente tem um processo de fundição, é o desprendimento de gases. É lógico, a gente não consegue fechar totalmente o processo. Então, vai ter contato com oxigênio, né? A gente sabe que nós temos um metal líquido, esse metal líquido ele está com a grande quantidade de energia, né? Na forma de calor. Então, existe uma tendência natural a reação com o ar do ambiente, com o oxigênio do ambiente. E aí você vai ter a formação de gás carbônico, de monóxido de carbono, e geralmente esses gases eles podem ficar no interior da peça fundida, né? Então você tem que controlar isso também, esse processo. Se você está fazendo um processo de fundição mais rigoroso, que requer uma peça com uma homogeneidade maior na sua estrutura, você vai ter que levar em consideração a possibilidade de formar pequenas bolhas, né? Você vai ter que anotar isso e verificar, por meio de testes, o quanto isso incide na sua peça fundida, né? Então, é importante também que você perceba isso. Bom, falando propriamente do processo de fundição aqui, né? Você vai perceber que o processo de fundição, ele
Se conclui por fundição por gravidade, né, que a gente vai acabar tendo que falar dos vários processos por gravidade, que é o processo natural, o processo sob pressão, por centrifugação, de precisão, que é uma fundição com rigor maior, e o processo e por outros processos, né? A literatura hoje permite que você expanda os vários processos de fundição aí a depender da sua necessidade, né? Do tipo de peça, da situação de trabalho, das características dessa peça, então você pode expandir esses processos de fundição para outros métodos. Lembrando sempre que é super importante você lembrar que, independente do processo de fundição que você vai utilizar, existem pressupostos básicos, né? Primeiro, você fazer uma análise do desenho da peça, do projeto do modelo, né? O desenho da peça, verificar questões como, por exemplo, cantos vivos, né? Para minimizar os pontos de concentração e tensão. Fazer uma análise do projeto do modelo, porque na verdade você vai ter que pegar a peça e muitas das vezes aquela peça não pode ser o modelo, porque você tem que levar em consideração aspectos que já foram até citados anteriormente. Então é importante que você projete um modelo. Esse modelo pode ser feito em madeira ou em outros materiais aí recomendados. E depois você vai fazer a confecção dos modelos, né? Você fez o projeto do modelo, vai fazer a confecção do modelo, que é a modelagem, a confecção do molde, que é a moldagem, que aí já entra no processo de fundição, né? Você vai ter que gerar um molde, fazer a fusão do metal, o vazamento dos moldes, você vai ter que lembrar sempre dos canais de alimentação e de vazamento, né? Então você tem que lembrar os canais esses canais são extremamente importantes, determinar a localização deles, os pontos relevantes, a limpeza e a rebarbação, e também fazer um controle de qualidade, fazer uma análise da peça que você está produzindo, né? Pelo processo de fundição. Então essas são situações bastante relevantes que você tem que levar, que estão detalhadas aqui no nosso livro, né? Você vai perceber que existem certos aspectos no nosso livro que citam bastante essas questões que foram enunciadas aí, né? A questão do projeto da peça, né? Das características. Então isso está bem avaliado aí, da espessura mínima que você tem que considerar. Então, o que eu quero? Da conicidade, né? É importante a conicidade, do alinhamento, da linha divisória, né? De estabelecer um padrão para o sobremetal, prever, se caso seja necessário, prever a localização dos machos, onde eles vão estar, de que forma, construção dos machos, caso a peça, por exemplo, tenha um furo, né? tenha uma outra geometria um pouco mais complexa, há necessidade de você estabelecer a confecção dos machos. Então, o que eu quero? Eu quero que você dê uma lida no livro, quero que você leia todo esse conteúdo, que vai da página 1 até a página 54 do livro, onde detalha todo o processo de fundição, que nós já trabalhamos em sala de aula, já fiz a argumentação com vocês em sala, já geramos os questionamentos, já foram respondidas algumas perguntas, então nós estamos no processo de revisão de conteúdos. Com base nisso, eu quero que você leia todo o processo de fundição, por cera perdida, né? De precisão, processo de fundição por centrifugação, processo de fusão por pressão. Eu quero que você leia até a página 54 do livro, e aí eu vou encaminhar um relatório, um questionário, onde você responderá, e a partir daí você vai me encaminhar esse questionário respondido, de forma que eu possa avaliar o seu nível de conhecimento desse assunto. Procure fazer, procure ler, procure tirar dúvidas. Você pode tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp,
vou responder. E procure também buscar outras literaturas sobre o assunto, né, para você poder gerar respostas mais completas. Então, pessoal, grande abraço, até a próxima aula. Nossa próxima aula vai ser laminação. Aí eu vou entrar um pouco mais em detalhes, até porque essa primeira aula aqui, ela é revisão. Grande abraço a todos, ótimo estudo.